trabalho e o empenho para que tenhamos condição de fazer a luz permanecer acesa em nós e levar isso na direção de alguém. É um esforço que passa por talhar o nosso foco naquilo que desejamos e que importa e procurar desenvolver os recursos, o potencial e as possibilidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, vai falar um pouco dessa visão que, num golpe de vista, assimila esse essencial, onde caridade e bondade é colocado como essa chave que abre a portinhola celeste. E para que eu seja levada para uma região sublimada e possa viver isso, inclusive aproveitando o sono, que é um farnel precioso, onde enquanto eu estou dormindo, meu espírito desdobra e pode ir para um local de aprendizado, de estudo, de trabalho. Ivone do Amaral relatava que ela comumente era levada à região de grande sofrimento, no seu desdobramento do sono, visando auxiliar o espírito sofredor que ali se demorara. E ela coloca que era um apreço, um carinho que ela trazia, que passava por essa vontade de trabalhar com o benfeitor, com o espírito superior, e poder, no desdobramento do sono, ser levada para uma região que necessitasse de amparo e ali prestar um concurso bonoso. E é algo que nós podemos pedir para o mentor ao deitar, que enquanto o corpo ele permanece na cama, no repouso e refazimento indispensável, o espírito ele possa ir para um local em que ele vai trabalhar, ser útil enquanto ele está momentaneamente livre do orgânico, naturalmente que permanece preso ao fio por um cordão fluídico, conforme André Luiz relata, mas o espírito ele está em condição de ir para um local em que a utilidade caridosa aconteça. Daí você pede a Jesus, me leva para a seara desse esforço que possa acontecer de lenir a dor, de levar esperança, e que essas horas do desdobramento do sono seja proveitosa
para a madureza e o fortificante do espírito. E, inclusive, pode acontecer de você ser levado para um local onde vai ser preliado uma palestra, uma instrução auxiliativa no trabalho que você realize na vigília. Chico Xavier relatava que pelo menos uma vez por semana Emmanuel levava ele para um local enquanto o corpo dormia. O seu espírito ia para uma saleta no astral, num estudo, num instrutivo, e passa por esse pedir e deixar o nosso desejo arrolado para que a misericórdia nos encontre e nós possamos fazer o prestativo numa tarefa e de alguma forma ter aquelas horas aproveitadas para o interesse imorredouro. E o caminho para que eu consiga me colocar em conexão com a espiritualidade maior é o devotamento, o desejo de ir ao encontro do necessitado da sorte. E conforme a rola, a consolação, a aventura, o descanso consciencial está no arroubo do amor em ação. E vai nos conclamar e nos chamar para deixar de lado a chaga horrenda e tenebrosa do egoísmo e do orgulho. Em sendo assim, existe essa volúpia, essa gratidão e satisfação na ação bonosa. E quando nós nos propomos a fazer um trabalho em nome do Cristo de Deus, um sentimento que deve nos preliar é o da gratidão, que é uma energia desobsessiva. A gratidão, per si, ela quebra correntes, que agrilhoa, e permite que uma conexão de sinergia no bem aconteça. Por isso, quando eu sou grata à minha vida, ao processo que busco viver, ao trabalho que realizo, ao outro, isso vai nos permeando de energias poderosas, visto que realiza uma manobra importante de um trâmite remedioso que granjeia energia. E esse granjeamento energético, ele passa por uma trilha que se nos abre para continuar fortalecendo esse caminho, essa proposta e ser fiel a ela. Daí, esse elo que a gratidão forma permite um granjeamento vibracional que vai nos auxiliar a sermos fiel ao caminho que precisamos fazer e a viver a antecipação kairótica, onde nós aproveitamos tempo, trabalho, energia
sem desperdício e conseguindo essa aceleração. O Chico, a princípio, havia sido proposto por Emmanuel escrever 30 livros. E na pauta que ele foi fazendo seu instrumento para que o livro viesse a longo, chegou a mais de 400 livros, que passa por esse granjeamento energético e de simpatia que ele impingiu em torno de si, do seu passo. E, mesmo depois do seu desencarne, continuou sendo localizado, escrito inédito dele, novos livros estão sendo publicados, que já vai para quase a cifra de 600. E mostra como agradecer, esse granjeamento, ele permite que se formem fios invisíveis de simpatia e de amparo, que auxilia cada qual a sair vitorioso da tarefa que se comprometeu no astral e a conseguir fazer esse propalo. E algo que nos prejudica enquanto proposta de energia é o lixo mental. E mesmo que a ideia que é ventilada pelo benfeitor tenha dificuldade de se fazer acontecer e haja abafação dela, por isso existe a frase que a ciência caminha como funeral, visto que uma ideia nova é abafada por determinados integrantes e à medida que esses vão sendo demandados para o além, aquele que desfraldou aquela bandeira da ideia que precisa ser ventilada consegue espaço e aquilo então vem a mundo, mesmo que o autor, aquele que foi o instrumento para que essa ideia fizesse a fluxação, também já tenha desencarnado. E com isso forma essa rede de instrução, de oração e de divulgação, que é a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo, que é a sua divulgação. E uma emoção que esteja imiscuída em preocupação, que é algo que ocupa o meu tempo, a minha energia, a minha mente, com uma ideia, e isso é uma memória volátil que acaba se perdendo, mas produz esse lixo supracitado, isso leva a uma sobrecarga do astrócito, que é aquela célula que tem a lixeirinha que recolhe o lixo residual produzido pelo neurônio, visto que a sua atividade ela é intensa, como se fosse um forno produzindo em série de forma intensa, queimando energia, e pelo menos 1/4 da demanda energética do organismo vai para o neurônio, que, considerando o seu conjunto no cérebro da sua respectivação, demanda uma alta cota de vibração, energia para que possa funcionar. E se considerar o organismo, existe aí uma percentagem de 20% daquilo que nós nos alimentamos é demanda neuronal. E
Em sendo assim, vai dizer de uma atividade intensa que tem como consequencial produção de resíduo intensa, de lixo. Quando é numa célula do estômago, acontece aí uma acumulação, até porque é mais lento o processual ali e a produção, e na formação de radical livre pode haver uma interceptação dessa atividade, envelhecimento e a sua apoptose, onde ela é substituída por outra. Mas, em se falando de neurônio, ela não envelhece. E tem esse lixeirinha do astrócito que recolhe o seu resíduo para que ela não seja complicada por isso. Em sendo assim, um idoso tem um neurônio até em condição melhor do que uma criança, visto que tem mais atividade, experiência acumulada de ação. Somente que, se eu me perco em emoção inútil, em querela, em preocupação, em ansiedade, acaba que essa produção vai ser excessiva de lixo e o astrócito, com a respectiva lixeirinha, não consegue eliminar todo esse resíduo produzido. E isso leva a uma danificação do neurônio e pode estar associada à demência, que tem aumentado. Se considerar o Alzheimer, tem aumentado o número de casos em idades cada vez mais jovens. E mostra que pode estar associado a essa questão, conforme inclusive André Luiz vai relatar no Mundo Maior, da denegressão e degeneração de função neuronal e ação cerebral devido ao acúmulo de sentimento inferior, onde eu urdo, alimento uma preocupação que eu vou sentir muito naquele momento, num excesso emotivo, mas inútil e irrelevante, e que costuma encobrir uma inércia em que eu tendo em me demorar e que me impede uma ação concreta e real. E nós vivemos um momento de delicadeza emotiva, não a atividade benemerente per si, visto que nos últimos 10 anos se fez mais em ação social do que nos últimos 1000 anos. Então, há um movimento de intensificação do atendimento do pão material e de ações correlatas, sem dúvida que sim, somente que nós vivemos instantes em que a situação de pânico tem acentuado, ansiedade, depressão, e tudo isso é uma demoração em que me coloco num pensamento danoso que vai estar associado a uma emoção que gera uma memória perene, ou que mesmo que entre na futilidade da volatilidade, produz resíduos agressivos e perigosos no meu cérebro, com interceptação na qualidade, na capacidade de ação do neurônio per si. E o neurônio, ele consegue multiplicar e fazer uma reposição daquele que possa ter morrido, só uma situação de estresse,
via exercício físico, que é uma forma de desenvolver berçário de neurônio para substituição, mas conforme o dano e o tempo que aquilo vai acontecendo, se torna irreversível. E eu vou conseguir buscar o caminho da pedra, da recomposição da minha atividade mental, espiritual, pela elevação moral, intensificando a minha luz. Conforme Emmanuel vai dizer, para aquele que já recebeu alguma luz, é preciso se desvelar para não perder. É preciso que nós intensifiquemos essa tocha, lavando nossos pensamentos, purificando eles na fonte diária de Jesus, corrigindo, arestando nosso sentimento. E isso se mostra em alguém que vai até um centro espírita para não se matar, desejoso de uma palavra, de uma direção que o dê uma saída para o próximo passo. E o Espiritismo, ele pode vir na vida do indivíduo pelo amor ou pela dor, visto que o indivíduo ele só muda se ele aprender ou o sofrimento o fizer compreender. Se ele aprende antes, não é necessário sofrer para que ele assimile o essencial. Se ele não consegue o aprendizado sem a dor, precisará ter imprescindível com o custo da dor para que ele talhe esse aprendizado. E no meu caso, eu tive contato com a doutrina espírita na dor, em que numa situação em que eu estava com uma luta energética e uma ideação suicida, e ali em contato com o Cristo, numa reunião da Noite de Luz, pude receber esse amparo e essa divisa, que tem a ver com essa necessidade que existe nos nossos tempos do Espiritismo ser propalado, divulgado, e que possa alcançar aquele que necessita. E é uma bênção nas nossas vidas a doutrina espírita. É um farnel e uma direção que nós recebemos, onde uma injeção de ânimo, de clareza, de discernimento acontece e que nós precisamos aproveitar. Na questão da amígdala cerebral, ela pode fazer um sequestro do meu movimento, visto que se eu estou numa situação em que preciso interromper o fluxo de pensamento para que a ação aconteça rápida, por questão de sobrevivência, a amígdala cerebral, ela toma a frente, libera adrenalina, interrompe o meu pensamento, a minha capacidade de um raciocínio naquele momento e me leva a uma ação imediata. Em sendo assim,
o sequestro da amígdala supracitado, ele pode me levar a, num momento em que eu me encontre num medo, num sentimento exacerbado, pânico, a suspender a minha manejo raciocinal e me leve a uma ação em que eu não passo pela análise daquilo. Uma forma de interceptar esse sequestro da amígdala é eu fazer um movimento com uma perna como se fosse desequilibrar, porque aí a amígdala vai dar atenção para aquilo e eu posso fazer o continuismo do que estava fazendo sem ser interrompida devido a um sentimento de ansiedade que tenha me tomado. E isso se mostra quando eu estou caminhando na rua, encontro um pitbull, um Doberman. Até eu estava relatando isso em sala de aula e uma aluna comentou que o pitbull, ele pode ser manso, que não foi um bom exemplo que eu tinha usado para relatar isso, visto que o cachorrinho dela e que tinha na fazenda da sua vozinha era pitbull e de boa. E vou colocar aqui o Doberman, que pode acontecer um caso dele conforme a criação, que vai influir nisso. Se solta de uma corrente, vai rua fora, e o pitbull também acontece isso, conforme a forma como ele foi tratado e é colocado, seja com fome, para vigiar conforme o dono desejaria, pode se soltar daquela grade, me encontra, vir sobre mim, e nesse instante a amígdala cerebral ela libera adrenalina, suspende o raciocínio imediato, que me gastaria tempo, uma demanda que eu não tenho naquele momento, porque eu tenho que agir rápido, para que eu corra e tenha uma ação de fuga e de proteção, suba um muro. E mesmo nesse caso, correr de imediato poderia ser atiçador da mira daquele cão. Certa feita eu tinha ido numa casa e quando viro para trás tinha um cachorro latindo atrás de mim. Era de uma outra raça, não era nem Doberman nem Pitbull. E ele estava ali naquela latição e veio para cima de mim. E naquele momento eu percebi que se eu começasse a correr ele ia me morder. E parei e o abordei. Controlei o medo e falei para ele se afastar, ele foi aquietando. Mas veja, é um momento que não tem como você pensar o que você vai fazer, você tem que ser rápido. E essa sequestro da amígdala é para isso, é para que a rapidez necessária impinja para que o objetivo de defesa e de sair bem daquela situação aconteça. E ali eu percebi uma intervenção espiritual. Maria cuidou daquele momento para que pudesse ter o afastamento daquele cãozinho, porque ele realmente estava para vir sobre mim. Mas quando é considerado essa ação da amígdala e como isso poderia interferir em um momento que eu preciso de raciocinar para decidir o melhor meio de agir quando posso e devo, ou de não me precipitar se posso e não devo, ou se devo e não posso, eu preciso fazer esse despistamento da amígdala para que eu não tenha interceptado e parado a minha visão, a minha ação decididora. E com isso existem esses truques de usar alguma outra parte do corpo
como se fosse acontecer algum tipo de desatrelo ou desajuste, para que despiste essa amígdala, e aí eu consiga ter liberado o fermento decisório para fazer aquela ação que preciso. Espera-se bonosa. E em sendo assim, o que vou realizar diz desse cultivo que faço. Daí existe a técnica do espelho, de quando acordar, ir para diante do espelho, fazer ou uma afirmação de gratidão a tudo, a todos, ou fazer uma afirmação de que reconheço meus pensamentos, mas escolho os que me fortalecem, e de ter esse hábito por uns 21 dias, que cria essa recalibração da amígdala e vai auxiliar. Mas urge considerar que é o pensamento nobre, elevado, que conforme foi falado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa devoção ao bem pelo bem, essa decisão pelo nobre, pelo limpo, pelo digno, que é seguir após o Cristo. E isso nos dá esse prospecto de um fortalecimento moral, de uma burilação. E confirma o caminho que devemos seguir. Nos dá estabilidade moral, equilíbrio, harmonia, que vão estar sempre talhados na simplicidade, no essencial, na humildade. E isso vai permitindo o adestramento do autodomínio, da rédea sobre o meu pendor inferior, conforme vai dizer no Livro dos Espíritos, que é possível vencer minha má inclinação, domar meu instinto inferior com um esforço muito insignificante quando existe vontade. Visto que, se realmente eu tenho vontade, eu consigo fazer acontecer aquela direção, ora, vencer minha má inclinação, e conforme relatou, não como um dispêndio colossal, ciclópico de recurso, mas com relativa tranquilidade, visto que tenho essa vontade firme, ancorada no desejo nobre, e esse querer, essa alavanca que me faz movimentar o meu pensamento e o meu ser naquela direção. E se reconhece o verdadeiro espírita nisso, pelo esforço que faz para domar sua má inclinação, que vai passar por essa vontade inabalável.